Olá, hoje vamos falar sobre os contos de ficção científica. Esse tipo de conto, ele se caracteriza por apresentar histórias que ocorrem geralmente no futuro e são marcadas pelo autodesenvolvimento tecnológico. Essas histórias também, elas são histórias fictícias e imaginativas por conta do fato de ele usar muita tecnologia, tá? Está muito ligado à questão da ciência. Outra característica importante desse tipo de conto é que ele costuma persuadir as pessoas, levando-as a acreditar que esses fatos todos eles podem vir a acontecer, tá? Então, um dos objetivos desse tipo de conto é persuadir as pessoas, tá? Outra característica importante é a questão do cenário e os recursos que são utilizados. Então, são recursos tecnológicos, ainda não existentes no momento da criação da obra, como, por exemplo, as naves espaciais, as viagens no tempo, contato com seres alienígenas, tá certo? Então, esses recursos aí e o cenário, eles são bastante importantes dentro desse tipo de narrativa. Também esse tipo de narrativa trata sobre os avanços da ciência, que acaba assustando e preocupam também a humanidade. Às vezes a gente vê filmes e narrativas de ficção grandiosas e a gente talvez nem faça ideia de que isso possa vir a acontecer, e isso acaba assustando muito a humanidade, tá? Esse tipo de texto, ele propõe reflexões ou críticas a respeito do presente, porque a gente tem uma realidade, mas a ciência, ela prevê algo que futuramente possa vir a acontecer. Então, ela prevê algo muito além do nosso presente, tá? Outra coisa importante, eles usam como tema a relação entre o ser humano e as máquinas, ou seja, a gente observa muito nesse tipo de texto o domínio humano pelas máquinas, e a gente já observa isso hoje na nossa realidade. Tem muitas funções dentro do nosso mercado de trabalho que antes era realizado pela força humana e hoje é realizado pelas máquinas. Então, são contos e filmes que tratam do futuro, porém que a gente já começa a ver isso presente hoje em dia, tá certo? Outra situação é a questão dos personagens. Os personagens dentro desse tipo de narrativa, geralmente não são pessoas comuns, não são seres humanos comuns. São alienígenas, são mutantes, são robôs, androides, tá certo? Então, são personagens totalmente alheio à nossa realidade, tá? O cenário geralmente se passa no espaço, no interior do planeta Terra ou em outros planetas. São viagens inter e extras solares. Então, são o cenário geralmente é o espaço, né, ou o centro da Terra, tá ok? Então, são espaços além da nossa realidade também, não? São espaços assim bastante imaginativos, tá? Bastante fictícios. Outra coisa importante, a presença da tecnologia, já falou isso, porque quando se trata de ficção, então a ciência ela é muito presente, então a tecnologia aí, ela é bastante plausível. A gente vê em alguns contos a questão dos teletransportes, computadores humanoides. Então a gente vê bastante isso na questão dos filmes aí de ficção, que eles tratam bastante da questão da tecnologia aí bastante evoluída. Outra coisa importante são as habilidades paranormais, como por exemplo a telepatia, a telecinese, ou seja, algo que ultrapassa os nossos padrões atuais, né? A pessoa se comunicar, se teletransportar. Então, acontecem coisas assim que a gente talvez não imagine hoje no presente, tá? Outra coisa é a linguagem. Esse texto possui uma linguagem bastante formal. Então, os contos
de ficção, a gente às vezes até tem dificuldade de entendê-los por conta da sua linguagem, que é bastante formal, tá? Então, não usa uma linguagem padrão. Outra coisa bastante importante também é a questão do suspense. Dentro desse tipo de texto, ele usa, um dos recursos usados é o suspense. Por quê? Porque o suspense aí, ele vai tentar prender a atenção do leitor. Lembrem, o suspense, ele não é o terror, ele é o medo do terror, tá certo? Então, o suspense é um recurso bastante utilizado nesse tipo de narrativa para prender a atenção do leitor durante o momento da leitura. Outra coisa é a relação que esse tipo de texto mantém com a verossimilhança, ou seja, com a verdade. Por quê? Como são textos que são feitos baseado na ciência, então, provavelmente, o espaço e o tempo, eles vão respeitar o princípio da física. Então, nem tudo vai ser ficção, vai ser realmente mentira. Eles têm uma proximidade com a verdade. Outra coisa é a convivência, a presença da verossimilhança. Outro ponto importante é a convivência entre o passado e o futuro, né? Então, dentro desse tipo de narrativa, eles fazem uma relação entre passado e futuro, tá certo? E também previsões entre os avanços científicos. Então, eles falam de um certo avanço científico que ainda nós não temos, porém, que num futuro será possível nós podermos desfrutar ou ver esse tipo de avanço aí, de previsões do avanço científico. Tudo bem? Espero que tenha entendido esse tipo de conto, tá? Leiam o conto que está na nossa apostila e tentem fazer a leitura, tá? Façam a leitura e a interpretação do conto que está presente lá. Até a próxima!